Uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de todo ser humano é de um pai. Todos nós temos uma história de paternidade. Nós podemos tanto compartilhar sobre o quanto o amávamos e o quanto ele significava para nós, ou o quanto ele nos magoou profundamente. Meu pai biológico era alcoólatra. Num dia, ele passava a mão pelo meu cabelo e dizia que me amava. Na noite seguinte, ele estaria bebendo e me ameaçando. O meu pai foi embora quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. O pai era meu herói quando eu estava crescendo. Deixar meu pai orgulhoso era meu único propósito ao jogar futebol americano. Seu Pai Celestial perfeito pode mudar a trajetória da sua vida. É como se a luz viesse e eu chorei até não conseguir chorar mais. Você é amado incondicionalmente. Eu não fui um bom pai? Eu preciso de alguém que me mostre. Estamos no ar com o programa Prosperidade com Deus. Sim, você vai compreender ao longo do programa que dele, de Deus, vem direção, sabedoria, forças para você sair da situação crítica que você se encontra. Você que está acompanhando o programa a partir de agora, desde já eu quero deixar a nossa central de atendimento espiritual à sua disposição. Você que está aí com uma aflição na alma, uma ansiedade, preocupações, as coisas para você têm dado errado, a nossa equipe de fé está de plantão. Você pode usar o telefone 48 3216 6162. Sim, 48 3216 6162, como você vê aí na sua tela. E o WhatsApp é o 11 3573 3500. É um WhatsApp nacional, porém todas as chamadas ou todas as mensagens, melhor dizendo, que chegam a ele aqui no estado de Santa Catarina, então nós recebemos e respondemos, tá certo? E na internet a plataforma é o pastoronline.com. Eu quero trazer para você esta matéria a respeito de ciladas que muitas pessoas têm caído na internet e têm tido prejuízos terríveis. Tem crescido muito o número de golpes na internet. Você já foi vítima de golpistas? Muita gente sim, inclusive os famosos. Yasmin Brunet foi vítima de um entregador de comida por aplicativo. A modelo fez um pedido online e pagou pessoalmente ao entregador com uma máquina de cartão. O criminoso cobrou R$ 7.900. Depois do susto, o aplicativo devolveu o dinheiro. Outra musa que caiu em um golpe foi Juliana Paz. Foi através de uma quadrilha que agia em esquema de pirâmide. As vítimas investiam na suposta compra de veículos seminovos que seriam revendidos a concessionárias. A promessa era de lucros de até 8%. Inicialmente, os criminosos até repassavam alguns valores para os investidores. Mas os carros nunca foram comprados e os bandidos sumiram com o dinheiro. Juliana Paz perdeu R$500 mil. E não são apenas os famosos que estão na mira dos criminosos. Todos que acessam as redes, seja para comprar produtos ou até encontrar um par romântico, correm riscos. Verônica, que é jornalista, jamais imaginou que pudesse passar por algo assim. Até porque eu leio muito sobre isso, eu assisto muitas matérias sobre isso. E eu acho que por uma euforia minha de comprar um produto que há meses eu vinha procurando e esse produto estar muito mais barato, eu acabei caindo no golpe. Prontamente, depois que caiu a ficha que eu realmente tinha feito uma compra de uma empresa que não existe,
Eu entrei em contato com o banco e o banco falou, por eu ter feito o pagamento no Pix, não tinha nada não tinha nenhum seguro que me respaldasse nessa questão, sabe? E foi isso, eu perdi o dinheiro, a loja, né, tentei entrar de novo em contato com a loja, só que a moça que é dona do perfil acabou me deletando, então eu não consigo nem mandar mensagem mais. Ela perdeu R$400, algo parecido com o que aconteceu com Sabrina, o golpe do Pix. Ela viu um anúncio no Instagram de uma amiga. Foi quando eu decidi comprar o tal do fogão. E aí a pessoa passou o Pix, não estranhei porque ela falou que esse Pix seria dessa pessoa que ela está ajudando a vender. E aí eu fiz o Pix e mandei para ela. Foi quando, gente, o básico que eu deveria ter feito, mas que às vezes a gente não lembra de fazer, que é ligar para essa pessoa, no caso eu liguei para o irmão dela, e morrendo de medo eu perguntei se de fato ela estava ajudando a vender. E obviamente ele disse que não. Foi quando minha ficha caiu, que eu caí no golpe e perdi o valor que seria para o meu fogão. Um dinheiro que também não volta mais. Que medidas seriam necessárias para acabar com os crimes deste tipo? Como podemos nos prevenir de cair em golpes na internet? Isso tem aumentado cada vez mais, né? No Brasil, no nosso país, em todos os lugares do mundo. Os crimes pela internet têm realmente assustado o nosso cenário, a nossa sociedade. Agora, você tem que tomar todos os cuidados, você tem que vigiar de todas as maneiras e tomar cuidado com o consumismo. Muitas pessoas, no afã de consumir, naquele consumismo, sabe, sem freios, desmedido, acabam se enveredando por ciladas e o prejuízo, então, tem sido muito grande. Porém, você que está acompanhando o programa e caiu numa situação como essa ou outras situações, você está com dívidas, desempregado, as suas vendas esse ano de 2025 ainda não aconteceram como deveriam, o seu comércio não progride, as pessoas entram, não compram, você tem muitos inadimplentes aí no seu trabalho, você se tornou inadimplente também, está devendo condomínio, está devendo aluguel, está devendo as prestações do seu veículo, você tem receio de receber aí uma busca e apreensão a qualquer momento. Isso tudo pode mudar. Nós temos às segundas-feiras, na Igreja Universal, o Congresso da Prosperidade com Deus, uma palestra voltada para aqueles que precisam da direção de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos acontecem em 6 horários, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. E o endereço da Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310. E isso acontece em todas as Universal, em todo o estado de Santa Catarina. Você é o nosso convidado já para essa próxima segunda-feira. Venha firmar o seu pacto com Deus, ter a sua aliança com Deus e certamente você vai vencer as suas batalhas, como tem acontecido com o Silvano. A nossa repórter, através dessa entrevista, vai mostrar o antes e o depois do Silvano firmar um pacto com Deus às segundas-feiras. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos. Vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e o meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos, e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação, eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. E chegando em São Paulo, eu deparei com uma situação muito difícil. Eu tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão, e era uma situação muito difícil. Eu passei por essa situação mais ou menos 1 ano e 6 meses. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Deparo até com uma situação muito chata que eu enfrentei, que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo.
tudo, fiquei viciado. Ao ponto de eu não ter mais aonde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos e fui para morar na rua. Passava de semana na rua, cheguei a passar uns 6 meses na rua. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver, um 38, bem enferrujado. E ele tinha 2 balas. E aquelas balas eram para minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma, e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta, ainda há tempo. E ali eu respirei, e eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste. E quando eu amanheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte, olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. Eu quero comer. E ali, ele falou para mim, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei, então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim, tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio a consciência, eles não têm como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, sabe, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. E foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo. Mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou. Ele falou, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas o Espírito Santo, para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque ali eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era o filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava, meu Senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa, 3 dias depois eu saí daquela empresa. Eu saí, eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato. Era uma esquina que todo mundo dizia, isso aí não vai para frente, isso aí você não vai conseguir. Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, eu cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir, aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto Laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Graças a Deus hoje nós temos carro, casa, temos hoje uma vida de qualidade, sou bem casado,
tenho uma família maravilhosa. Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e Ele me fez um homem de sucesso. Não tenho estudo, mas eu tenho tudo. Então, o Silvano hoje tem uma vida transformada, tem uma vida mudada, tem um antes e um depois da aliança com Deus. Segunda-feira agora, eu aguardo por você. Nós vamos lutar com você. Vamos lutar juntos. Nós vamos determinar a sua vitória, usar a fé. Conte conosco. Você então que nos acompanha neste momento é o nosso convidado em 6 horários. Cada reunião tem aí a duração de 60 a 70 minutos de duração. 7 da manhã é o primeiro horário. Depois às 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 e 19h30. Bispo Jean Paulo estará às 18 horas ao cair da tarde e eu estarei com vocês às 19h30 na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, tá certo? E para mais endereços, universal.org/localizar. Na oportunidade, gratuitamente, se você ainda não tem, receberá uma aliança, um anel em cor ouro branco com a frase Aliança com Deus, escrito em hebraico, e toda vez que você olhar para esta aliança, você vai lembrar do seu pacto com Deus. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Não importa o seu ramo de atividade, esteja com a gente, nós vamos determinar a sua vitória. Que esse mês de maio seja um mês de vitória para você e assim por diante durante todo este ano. Vai ter uma virada de página, um antes e um depois na sua vida também. A palavra de Deus diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Você é aquela pessoa que tem lutado muito, mas tem lutado na força do braço, à sua maneira, do seu jeito, sem recorrer à direção do alto. Esperamos por você nesta segunda-feira, tá certo? Vamos agora a alguns de vários resultados que têm acontecido todas as segundas-feiras. Eu cheguei aqui funcionária. Eu tinha ideias para ter empresa, para ser empreendedora, mas eu não tinha sabedoria. Eu tinha empresa e continuava trabalhando para os outros. Veio a pandemia, a minha empresa, que era de eventos, parou, já não trabalhava. Abri mão de tudo e Deus deu outra direção. Entrei em outro negócio que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Hoje eu tenho 2 empresas, 35 funcionários, estou arrebentando. Bispo, antes de conhecer o Congresso, tinha uma vida de funcionário, uma vida totalmente limitada, amarrada, não tínhamos condição nenhuma, pagamos aluguel. E através de conhecer o Congresso, nós saímos dessa situação de funcionário, tivemos coragem, abrimos a nossa empresa. Hoje trabalhamos no ramo de portões automáticos, temos hoje colaboradores que trabalham interno conosco. Hoje temos uma vida totalmente abençoada. Antes pagávamos aluguel, né? Pagamos aluguel e com isso, através de pagar aluguel, a gente não tinha condição nenhuma. Com isso, hoje, a casa que nós pagamos aluguel, nós compramos essa casa, temos uma casa própria, estamos concluindo a nossa casa própria, a nossa casa dos sonhos. Temos empresa, o carro do caminhão da empresa, carro particular, carro da empresa, e Deus tem abençoado em tudo. Eu cheguei aqui no Congresso empregado, trabalhando para os outros, né? E a direção que eu recebi que eu tenho que ser cabeça. Então eu abri a minha própria, eu trabalho com mecânica.
E na pandemia eu fui mandado embora, né? Aí eu falei, e agora? Aí eu falei, agora eu vou trabalhar para mim. Ouvi muita gente falando para mim, você é louco, não vai abrir, tá na pandemia. Eu falei, mas o Deus que eu sigo não me disse que eu tenho que ter medo, tem que ir para cima. Você tapou os ouvidos para as palavras de derrota, e aí? Fui abrir, sem R$1 no bolso, porque eu ainda não tinha recebido, né, a minha rescisão. Fui lá, comprei uma ferramenta, faz 3 anos que eu tô com a oficina aberta, né, que diziam que não ia durar um mês por causa da pandemia. Eu falei, tá bom, tem 3 anos que eu tô com ela aberta, e já tem um tempo que eu venho prosperando. E agora, que nem há um mês atrás, quando veio o pessoal dos bispos, a benção do bispo, eu fiz mais um pacto com Deus, já meu propósito dobrou os clientes, né? E contrato e serviço, eu falei, não aceito menos de R$1.000 cada um. Sempre serviço a mais de 1.000, 2.000. Então, quer dizer, por mês eu ganho mais do dobro do que eu ganhava trabalhando com os outros. Eu era um funcionário público e ganhava um salário mínimo morando na Alemanha. Eu tinha uma vida limitada, precisava de ajuda da família para poder vir para o Brasil. Eu era um crítico da igreja, né? Mas eu cheguei, abri meus olhos, comecei a fazer o pacto e Deus começou a abrir as portas. Hoje, depois de 4 anos fazendo o pacto, eu tenho 3 empresas, casa de repouso, né? Eu trabalho com casa de repouso. Fazem 5 meses que eu abri a terceira. E o que é interessante é que o mês passado, eu demorei 1 ano em uma outra casa que eu tinha para colocar 5 pessoas, 5 moradores. O mês passado, Deus me deu 5 moradores em um mês. As portas se abriram. Abriram de uma forma extraordinária. Esse mês já estou com mais 3, quer dizer, 2 meses já entraram 8 pessoas. Eu estou quase com a casa cheia. As pessoas estão vencendo, você viu aí alguns resultados de muitos que têm acontecido todas as segundas-feiras. O Deus da Bíblia é aquele que promete e cumpre. A palavra de Deus diz que não haverá impossíveis em suas promessas. E Deus, ele tem o sim para cada promessa que ele fez. Se você buscar manifestar a sua fé, e quando eu falo assim, não estou falando de religião, eu estou falando de manifestar a fé no Deus vivo, no Deus que promete e cumpre. Não tem jeito. Você não pode. Você não vai conseguir. Todos os dias, somos bombardeados por palavras que nos desmotivam e nos fazem acreditar que não podemos vencer. Mas o não você já recebeu. Por que não buscar o sim? Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Nesta segunda-feira, venha buscar o sim de Deus e ver suas promessas se cumprirem em sua vida. Não aceite terminar endividado, desempregado ou em desespero. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Estaremos aguardando por você nesta segunda, inclusive atendendo a você que precisa falar conosco, quer uma orientação à luz da palavra de Deus. Nós estamos à sua disposição. Sim, vamos lutar juntos. A palavra de Deus, ela se cumpre. Quando você manifesta a fé, Deus manifesta o poder dele. Deus trabalha reagindo na vida de quem age. Entenda isso. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que crê em Deus, né, aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe, mas não só isso. A segunda parte do versículo, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O galardoador é recompensador, é o que recompensa, é o que responde. Deus, ele trabalha reagindo, respondendo, recompensando a fé quando ela, a mesma, é colocada em prática. Então, nesta segunda, em 6 horários, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, cair da tarde, 18 horas, o Bispo Jean estará neste horário e eu estarei com você às 19h30 no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Nós ficamos por aqui agora com a nossa participação. Eu tenho convicção que não foi por acaso que você nos assistiu.
Deus está te buscando. Se organize, se programe, estamos falando já com uma certa antecedência e aguardando por você na próxima segunda-feira aqui na Catedral. Para mais endereços em todo o estado de Santa Catarina, o site de localização é esse aí, universal.org/localizar, tá certo? Ficamos por aqui então. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos e até lá.